Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 18. A palavra do Senhor diz: Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Vamos orar, queridos, diante desta porção da palavra. Bendito Espírito Santo, nós expomos a terra do nosso coração. Senhor amado, e nós cremos, Pai, que esta palavra, Senhor amado, é uma semente, Deus, e que a terra do nosso coração é boa, Senhor. Senhor amado, e que esta semente vai germinar e vai produzir frutos, Deus, frutos de transformação, Senhor amado, sobre as nossas vidas, Deus, frutos esses, Deus, que vão alcançar, Senhor amado, a nossa casa, a nossa parentela, a nossa igreja, Senhor, Pai, a nossa cidade, Senhor, Pai amado, nós declaramos, Senhor amado, que nós nos rendemos, Deus, ao senhorio desta palavra, Senhor. Que o Senhor venha, Deus amado, abrir os nossos ouvidos espirituais nesta noite, abrir os nossos olhos espirituais, Deus, e trazendo, Deus amado, uma revelação profunda ao nosso coração, Deus, daquilo que o Senhor tem, Senhor, da tua parte, determinado para nós nesta noite. Que assim seja, Senhor amado, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, queridos? Podeis se assentar. Amados, o livro de Isaías nós sabemos que foi escrito há 700 anos antes de Jesus. E Deus usou o profeta Isaías para chamar o povo de Israel ao arrependimento. E nesse texto aqui, ele está chamando o povo ao arrependimento. Mas, amados, o Espírito Santo de Deus, no tempo de hoje, continua chamando a igreja dele ao arrependimento. Você viu o Salmo 24? Quem subirá ao Monte Santo de Sião? Aquele que tem mãos limpas e puro de coração. O Espírito Santo continua conduzindo a sua igreja num lugar, chamando a atenção da igreja, num lugar de arrependimento, de quebrantamento. Ele, através desse texto, Deus fala, com o povo. Ele está convidando o povo, olha, vamos conversar. Em algumas versões fala, arrazoemos, né? É como se Deus falasse, vamos sentar aqui, vamos conversar diante de tudo isso que eu estou vendo, de tudo isso que eu estou entendendo. Vamos refletir. E diante da exposição do pecado do povo de Israel, nessa época, diante de tudo aquilo que Deus estava vendo, Deus usando a vida do profeta, Deus faz uma proposta para o povo. Ele continua fazendo essa proposta para mim e para você hoje. Ele falou, olha, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos. Deus está fazendo uma proposta aqui. Eu estou disposto a esquecer teu passado. Eu estou disposto a perdoar todos os teus pecados. Eu estou disposto. O que é isso, queridos? É um convite à graça. Deus está nos convidando a desfrutar da graça. Você vai falar, presbítera, mas eu já estou na graça. Aleluia, glória a Deus. Mas o texto, ele fala de uma graça, de um derramar de uma graça. Ele está chamando a nossa atenção no sentido de que Ele está disposto a nos perdoar, Ele está disposto a oferecer a graça. Uma graça salvadora, uma graça que salva, uma graça que perdoa os nossos pecados.
Ele está interessado, amados, em tratar a nossa vida espiritual, no sentido de nós nos quebrantarmos, nos arrependermos e nós desfrutarmos deste momento de graça. Uma graça salvadora. Uma graça que nos garante vida eterna, uma graça que nos dá acesso ao céu e a tudo aquilo, todos os benefícios que nós temos enquanto filhos. Amados, quando nós nos apropriamos dessa graça salvadora, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos filhos. Todo mundo sabe disso. Nós nos tornamos filhos. E filhos têm o quê? Filhos têm herança. Fala para o teu irmão, eu tenho uma herança. Queridos, nós temos uma herança enquanto filhos. Por quê? A partir do momento que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos, né, como se nós tivéssemos recebido ali, né, a nossa herança. Nós temos direitos legais como filhos de Deus. Nós temos uma certidão de paternidade, aleluia, né? Nós temos uma paternidade espiritual. E nós estamos aqui recebendo do Senhor a proposta de que, olha, eu estou disposto a perdoar todos os teus pecados. Como filhos, né? Observando a nossa vida. Mas é interessante, amados, que ele nos chama a atenção no sentido assim, ó, de dar oportunidade de escolha. No versículo 19 ele falou, se você quiser, né, você vai desfrutar do melhor que tem nesta terra. Se você quiser, e se você me ouvir, porque aqui na minha versão está assim, quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra, no versículo 19. Em outras versões está, se você quiser e se você me ouvir, você vai comer o melhor do fruto desta terra. Ouvir aqui, amados, é inclinar o nosso coração na direção que Ele está dando. Porque muitas vezes a gente entra na igreja, senta, participa de todo o rito eclesiástico e escuta, só escuta. Escuta a palavra, aquilo que está sendo pregado. Sai da porta da igreja e... Não, a proposta aqui hoje, ela é para nós irmos mais além. A proposta hoje é, olha, eu estou disposto a perdoar os teus pecados, eu estou disposto a te oferecer uma graça salvadora, que é morar no céu, uma vida eterna, se você estiver disposto, se você quiser me ouvir. Nós estamos sendo colocados diante desse princípio, se você quiser. Tão maravilhoso, né, amados? Porque o tempo todo Deus está nos dando escolhas. Se você olhar lá atrás, em Deuteronômio, Ele fala assim, olha, hoje eu te ofereço a vida e a morte. Aceita, pois, a vida. O tempo todo Deus está nos dando a oportunidade de nós escolhermos o caminho que nós vamos trilhar. Mas hoje, amados, tem uma proposta para mim e para você. Te interessa comer o melhor do fruto dessa terra? Te interessa, igreja? Te interessa? Te interessa desfrutar do melhor que Deus tem para você? Porque para mim me interessa muito. Mas a questão é, se você quiser e se você me ouvir. Ouvir, amado, fala daquela palavra que você passa pela tua mente. Você tem consciência daquela palavra e você decide lá no teu coração, eu vou mudar. Eu vou mudar, porque isso que eu preciso mudar de atitude, eu preciso mudar de comportamento. A palavra vem e traz um confronto para nós, e mediante essa palavra que nos confronta, eu preciso mudar. Eu preciso me arrepender. Essa palavra passa pela nossa mente, passa pela nossa consciência. E se você deixar essa palavra descer no seu coração e produzir a transformação para o qual ela foi enviada, porque ela não volta vazia, né? Nós vamos viver o melhor do fruto desta terra. Porque nós precisamos obedecer, né? Nós precisamos obedecer. Sabe, amados, eu tenho sido levada pelo Espírito Santo a meditar muito nisso. Nós queremos tudo de Deus. Nós queremos tudo de Deus. Todos os benefícios, todas as promessas. Mas a gente não quer pagar o preço da obediência. Sabe, igreja, se nós
filhos, resolvêssemos obedecer a Deus, né? E fôssemos mesmo filhos obedientes, amados, quem poderia nos resistir? Às vezes nós somos resistidos, não é... Nós mesmos resistimos a nós mesmos porque nós não obedecemos. E a proposta hoje é essa, amados. Deus, Ele quer tocar na tua vida espiritual, oferecer para você uma graça salvadora, mas também Ele quer te oferecer uma graça capacitadora. Ele quer te capacitar, você vivenciar aqui ainda nesta terra, não é só lá no céu os benefícios não, aqui nesta terra desfrutar de tudo que tem de bom. Então Ele está te oferecendo uma vida eterna no céu, e Ele está te oferecendo e propondo hoje uma vida abundante aqui na terra. Aqui na terra. Mas para isso, amados, eu preciso querer, eu preciso ouvir e eu preciso obedecer. Então, amados, a decisão está na minha mão, está na sua mão, daquilo que nós vamos fazer com a nossa vida. Nós não podemos deixar o inimigo decidir a nossa vida. Nós não podemos deixar as pessoas decidir a nossa vida. Somos nós que decidimos a nossa vida. Em Cristo Jesus. Existem verdades aqui nesses 3 versículos para mim e para você. Existe a graça salvadora, que te leva para o céu. Existe a graça capacitadora para a gente viver aqui na terra de maneira abundante. Existe o benefício, o desfrutar da sua decisão. Se eu decidir obedecer, eu vou desfrutar do melhor. Mas se eu decidir não obedecer, a palavra diz que tem espada apontada para mim. Espada. Então, amados, eu preciso decidir hoje, eu creio que você já decidiu na sua vida, obedecer a Deus, né? E como eu falei, amados, nós somos filhos, nós temos uma herança. A palavra do Senhor fala em Colossenses, capítulo 1, 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. A palavra de Deus diz que eu e você, nós somos herdeiros. Então, como filhos herdeiros, amados, eu tenho que desfrutar mesmo da minha herança. Agora, a pergunta é, todo mundo desfruta disso? Vida abundante? Nem todos, né? Mas a proposta, queridos, é você desfrutar de vida abundante. O que acontece, né, presbítera? Acontece, queridos, que nós, antes de Jesus, reinava na nossa vida o inimigo. E ele era um posseiro. Ele estava lá no nosso território. Chegou Jesus, aceitamos Jesus, aleluia, glória a Deus, fomos nosso espírito recriado, mas você acha que ele quer sair? Não quer sair do nosso território, não quer sair da nossa herança, ele não quer soltar. Então, amados, eu e você, nós precisamos aprender com o Espírito Santo a munir da autoridade, que foi isso que nós vimos o nosso irmão pregar quinta-feira passada, sobre a autoridade. E nós temos que tirar o posseiro das áreas que ele está ainda pleiteando. Não sai. Então, como filho, como autoridade que nós temos como filho, porque também nós temos essa questão da identidade, nós precisamos dar uma voz de comando para o posseiro sair das nossas vidas, sair das áreas das nossas vidas. Porque no nosso espírito ele não pode tocar mais, aleluia. Ele não toca mais no nosso espírito, mas ele não quer soltar das outras áreas. E amados, por muito tempo a igreja ficou nessa de pregar a salvação, e estamos salvos, salvos para sempre. E aí, quando você olha para as prisões, você sabe que lá tem filhos de pastores. Lá na cadeia tem filhos de obreiros, filhos de pastores. Quando a gente anda na praça, eu mesmo já tive a oportunidade de, na praça, encontrar pessoas detentoras da palavra, que sabiam a palavra, sem abrir Bíblia. Não, eu conheço a palavra. Estão na praça, se prostituindo e se drogando. Tá, mas o que aconteceu? Ele aceitou Jesus, ele foi para a igreja, e o que aconteceu? E o posseiro? E o posseiro que estava lá?
Eu não posso aceitar poceiro na minha vida não, igreja. Nós não podemos aceitar poceiro em nenhuma área da nossa vida não. E é disso que o Espírito Santo está falando. Olha, você é filho, você é lavado, é remido, é herdeiro. Se você se arrepender dos seus pecados, eu sou capaz de te lavar, porque essa é a proposta para a igreja. O Senhor Jesus vai vir buscar uma igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro, adornada. Sabe, amados, é urgente no mundo espiritual. O reino clama pela santidade da igreja. O mundo precisa de uma igreja que caminhe em santidade. Eu e você não podemos tolerar mais em nós pecado. Nós não podemos mais aceitar, amados, coisas em nós. Nós precisamos olhar para dentro de nós e falar: isso aqui não cabe mais para a minha vida. Isso aqui não serve mais para mim. Não serve mais para mim. Isso não cabe mais na minha vida. Como igreja, queridos, nós não podemos aceitar poceiro nenhum, em nenhuma área, retendo as nossas vidas. Então eu preciso sim remover o poceiro, porque ele está lá de maneira ilegal na minha vida, ele está lá de maneira ilegal nas áreas da minha vida. Amados, trata-se de uma disputa muito grande. Satanás não quer soltar, ele não quer abrir, ele não quer soltar. Então, se existe uma disputa na qual eu estou envolvido, você está envolvido, nós precisamos, como foi falado nas semanas passadas, né? Domingo foi falado na quinta-feira passada da identidade de uma autoridade. Eu preciso me colocar mesmo e exercer esse controle sobre as áreas da minha vida. João 10:10 diz, né, que o inimigo veio senão para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Só que tem muito crente que não está vivendo essa vida abundante. Nós já temos ouvido falar, né? Não está vivendo essa vida abundante. Através da entrega para Jesus, a morte, o domínio da morte foi quebrado. Através de Jesus, a morte eterna foi quebrada na nossa vida. Isso ele não pode mais, né? Nós não vamos morrer a segunda morte, porque o Senhor Jesus já quebrou esse domínio. Mas, então essa vida no céu, aleluia, glória a Deus por isso, que nós temos esse domínio quebrado. Nosso espírito foi recriado. Mas, querida, a questão da vida abundante na terra, né, como a terra fala das coisas naturais, é algo que eu preciso conquistar. Como herdeiro, eu preciso ir lá e remover o poceiro que está lá no meu território, naquela questão que foi entregue para a minha vida. Eu preciso quebrar esse domínio, eu preciso entrar numa batalha diária para que ele solte as áreas da minha vida. Você já viu que tem pessoas que ela flui na vida financeira, mas no relacionamento é amarrado. Às vezes ela flui no relacionamento, né? Mas a vida espiritual dela, ela não consegue caminhar, romper, ela não tem força. Amados, eu atendo disque oração. Amados, o que tem de crente depressivo, mal, que não consegue orar, que fala: olha, eu não consigo orar, eu estou sem força para orar. É filho de Deus, queridos, é filho, foi lavado e remido, mas é filho. Eu preciso tomar consciência e botar para correr o poceiro. É isso que eu falo para as pessoas. Falo: não, aceita isso não. A nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra o nosso marido. A nossa luta são contra os demônios. A palavra do Senhor fala em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne, mas sim contra todos os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Os demônios, eles querem atuar nas áreas das nossas vidas, amados. E uma coisa é fato: quem não domina é dominado. Fala para o teu irmão: você tem que dominar, para não ser dominado. Amados, eu preciso dominar para não ser dominado. E às vezes, o que acontece, amado? As circunstâncias que nos cercam, se deixar, elas dominam. Ela domina o nosso coração, ela domina as nossas emoções. A gente tem medo, a gente tem frustração, a gente tem tristeza, tem abatimento. E aí as circunstâncias vêm para nos dominar. Mas aí, amados, entra a questão da autoridade. Quando a gente olha para aquela passagem que fala do centurião, Lucas 7:8,
Aquele centurião, ele chega e fala, né? Ele chama Jesus para ir lá, para orar pelo servo. E Jesus fala, então vamos. Ele falou, não precisa o senhor ir. Basta uma palavra sua. E ele fala aqui, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este, vai, ele vai, e outro vem, e ele vem, e é o meu servo, faz isso, e ele o faz. O centurião, ele falou para Jesus, olha, eu creio que o senhor tem autoridade, o senhor não precisa nem ir lá, porque eu entendo essa questão da autoridade. Sabe, amados, às vezes a gente quer ter autoridade, mas a gente não quer se submeter à autoridade do Espírito Santo. A gente não quer se submeter à autoridade que tem na palavra sobre nós. Nós não queremos nos submeter ao senhorio de Jesus Cristo, ao governo de Jesus Cristo. E aí a gente quer ter autoridade com o demônio, sabe quando? Eu preciso me submeter a essa autoridade do senhorio, do governo absoluto de Jesus, para que eu tenha autoridade diante dos demônios. Então, para eu ter autoridade naquele território que está travado, queridos, eu preciso me submeter. Igreja, nós precisamos nos mover como igreja, como povo santo, lavado e remido que somos. Porque o inimigo, ele quer o quê? Sujar essas vestes brancas que você tem aí. Ele quer impregnar você com o pecado dele, nos sujar. Mas é tempo, sabe do quê? Da gente falar, alto lá. Para aí. Porque eu vou me banhar nas águas da palavra do Senhor. Não é isso que nós ouvimos? Nós vamos nos banhar na palavra de Deus. Nós vamos nos purificar. Nós vamos nos santificar. E nós vamos tomar o controle dele, das mãos dele, das áreas das nossas vidas. E nos apropriar daquilo que nós somos, daquilo que nós temos do Senhor. Porque nós já sabemos e nós já aprendemos. Filadélfia, você já aprendeu. Que não existe zona neutra. Não tem zona neutra no mundo espiritual. Ou você está com o pé no reino de Deus, aleluia, ou seu pezinho está lá no reino das trevas. Então, queridos, eu preciso decidir, porque você vê que é o tempo todo decisão. Eu preciso decidir que lado, né? Essa coisa de ficar em cima do muro, quem está em cima do muro, né, pensa que está garantido, mas só o fato de você estar em cima do muro já é negativo para você. Porque Jesus, queridos, Jesus fala assim, sim, sim e não, não. Não tem meio termo com Jesus. Ele fala assim, olha, tua palavra seja sim ou não. O que passa disso é do maligno. Então, queridos, eu preciso me posicionar. Hoje ele fala assim, o Espírito Santo está falando para nós, se você quiser, se você me ouvir, você vai comer o melhor do fruto desta terra, mas eu tenho que decidir. Porque, amados, a ideia é que você governe. Você fala, mas presbítera, todo mundo então vai virar chefe? Não, amados, não é esse tipo de governo. Não é governar sobre as pessoas. É governar sobre a situação. É governar sobre o teu interior. Você sabe que o maior problema nosso é o nosso interior? Não é as pessoas. É nós mesmos, lá dentro de nós. Quando nós somos resolvidos dentro de nós, quando nós sabemos quem somos, quando nós estamos resolvidos aqui dentro, querido, não tem situação que vá nos resistir. Aleluia. Nós fomos chamados para governar. Está lá em Gênesis, nós fomos chamados para governar. Lá em Deuteronômio 28, 13 diz assim, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não de baixo, e se obedeceres, olha aí de novo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Quando é que eu vou ser cabeça? Quando eu obedecer. E o cabeça não é você, né, ser o dono, não, é você governar aquilo que está diante de você. É governar as emoções, é ter equilíbrio diante de uma notícia, diante de uma situação. É você governar, você se governar. Porque quando você se governa debaixo da autoridade do Espírito Santo, queridos, não vai ter para ninguém. Você vai ter o controle daquela situação na sua mão. Então eu preciso querer e eu preciso ouvir. Amados, para nós não tem opção.
Ou a gente tira o poceiro, ou a gente tira o poceiro. Entendeu? Ou a gente aprende, igreja, ou a gente perde. O que você quer? Você quer aprender ou você quer perder? Eu quero aprender. Eu quero aprender. Porque eu não vou perder nada que Deus me deu, não. Tua família é preciosa. Teu casamento foi separado, selado pelo Espírito Santo. Não tem essa, amados, de abrir mão do nosso casamento. Você vê quantas pessoas que aceitaram Jesus e hoje estão com seu casamento destruído, com seus filhos perdidos. Então não basta só parar na salvação. Eu preciso ir vivenciar uma vida abundante na minha casa, na minha família, na minha vida profissional, na minha vida ministerial. Eu preciso tomar posse daquilo que o Senhor já me deu, para a gente não ser destruído. Isaías 1:20, ele fala assim: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Desobediência, querido, é rebeldia. Desobedecer a Deus é rebeldia. Todas as vezes, amado, que eu decido desviar do propósito, eu entro nessa questão de rebeldia e eu vou ficar exposto à espada. Porque, amados, Deus é amor. Ah, presbítera, Deus é amor. Ele é amor mesmo, amados. Ele está oferecendo amor, perdão dos nossos pecados, mediante arrependimento. Mas tem o tempo da manifestação da justiça. Ele vai dando tempo, queridos, para nós nos arrependermos. Ele vai dando tempo para nós nos consertarmos. Ele vai usando os profetas dele para trazer a palavra de confronto. Mas em determinado momento a espada vai agir. Queridos, nós fazemos parte de um reino, certo? Amém? Nós fazemos parte de um reino. E você já viu em filmes como é que os reinos são conquistados? Um rei tem o reino dele, mas ele nunca está satisfeito com o reino dele. O que ele quer fazer? Pega o exército, vamos conquistar aquele reino lá. E quanto mais reinos ele conquista, mais poder ele tem. Glória a Deus que o nosso rei, né? Ele é Senhor dos senhores e já está tudo dominado, tudo conquistado. Mas para a gente viver essa vida abundante aqui, a gente precisa tirar o poceiro. Você imaginou, querido, você chegasse na sua casa e tem uma pessoa lá abrindo sua geladeira, comendo dos seus alimentos, sentando na sua televisão. Você chega lá e fala: que é isso? Mas o que você está fazendo? Se não é família, se não é amigo, se não é convidado, por favor, saia. Sabe, queridos, chega dele comer daquilo que é teu. Chega dele desfrutar daquilo que é teu. Chega dele roubar aquilo que Deus preparou de melhor para você. Eu preciso, amado, se mover como herdeiro, como filho e remover. Queridos, o fato de eu ser herdeiro não significa que eu reine. Isso é uma verdade. O fato de nós sermos herdeiros automaticamente não nos faz reinar. Se fosse assim, não teria preso os filhos de servos na cadeia, não teria as pessoas na praça mendigando. São filhos, porque aceitaram Jesus. A questão é, eu preciso receber, eu preciso buscar, entender, compreender essa questão do reino que está sendo pregado. Venha o teu reino sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu casamento. E eu preciso estar capacitado para reinar. Louvado seja Deus, amados, que nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo a não nos conformar de deixar o poceiro lá na nossa casa. Porque por muitos anos a igreja ficou assim. Não, Jesus está voltando, igreja. E Ele quer que nós nos posicionemos como igreja. Nós precisamos nos posicionar. Eu preciso receber essa capacitação, e é isso, em nome de Jesus, como ministra do Evangelho, como profeta nessa noite, nessa casa. Eu profetizo sobre você, queridos, uma graça salvadora e uma graça capacitadora para você tomar posse de tudo aquilo que já é teu. Porque o fato de você ter uma escritura não te faz usufruir daquele terreno se você não pisar lá. Eu preciso desfrutar, eu preciso ir para esse lugar de desfrutar. Amados, eu preciso ter essa consciência de governo das situações.
Nós vemos crentes deprimidos, tristes, por conta das notícias que ele ouve, por conta da afronta de Satanás, por conta de pessoas que são usadas, às vezes até pessoas que nós amamos, são usadas para nos ferir. Para nos ferir, queridos. Para gerar medo em nós, insegurança em nós, ameaças. Mas quando a gente olha para a vida de Jesus, quando você vê aquela passagem que ele está lá, né, em alto mar, no meio daquela tempestade, o que Jesus está fazendo? Dormindo. Mas é interessante, viu, amados? É interessante, porque no capítulo de Marcos 4, né? Marcos 4,38 relata isso. E ele estava na popa dormindo sobre a almofada. E despertaram dizendo: mestre, não te dê que pereçamos? Mas é interessante, queridos, que Jesus, quando a gente olha para o contexto do capítulo todo de Marcos, você vê Jesus pregando sobre o reino de Deus, sobre o reino. E o reino de Deus é como a semente. E o reino de Deus é assim. E o reino de Deus, falando do reino de Deus para os discípulos, ensinando. Jesus passou um tempão gastando, investindo na vida dos discípulos. No finalzinho, no versículo 51, ele fala assim: vocês entenderam? Os discípulos: entendemos, Jesus. Depois disso, Jesus manda eles irem para o outro lado. Ele fala assim: então nós vamos passar para o outro lado. Eu lá comigo, né? Estou pensando assim. Eu acho que Jesus quis tirar a prova com os discípulos dele. Porque Jesus passou o dia explicando, falando, né? De fé, falando do reino. Ele fala: vocês entenderam? Nós entendemos. Então tá, então vamos passar para o lado de lá. Beleza? Beleza. No meio do mar, aquela tempestade. E o que acontece com os discípulos? Senhor, né? Não te importa que nós vamos morrer aqui. Ele está lá dormindo. Por quê? Porque Jesus, amado, ele tem o governo. Ele tem o governo. Sabe, igreja? Você tem que ter o governo na situação. Você tem que ter o governo, você tem que ter essa convicção de fé, de certeza, que você está com aquele que já é vencedor. E que naquele lugar ali é Ele que vai reinar através da tua vida. Você não reina, é Ele que reina através da tua vida. Você tem o governo. Jesus levanta, dá uma voz de comando, a tempestade para. Eu penso comigo, acho que Jesus pensou assim: eles falaram que tinha entendido essa coisa. E na hora do vamos ver, o que manifestou? O medo. Os discípulos foram governados pelo medo da tempestade. E eu e você muitas vezes fazemos assim. Muitas vezes eu e você somos envolvidos pela situação. É como se Jesus tivesse perdido o controle. Porque a situação é real, o fato é real. O fato é real, está acontecendo. Não, eu ouvi mesmo. Não, eu fui humilhada mesmo agora. Não, realmente é isso que está aí. Aí a gente se deixa bater como se aquilo lá que o inimigo usou a boca do outro para falar fosse verdade. Não é verdade. Não é verdade. Jesus passou por todas essas experiências de humilhação, de perseguição e tudo mais. Já pensou se por conta da perseguição, se por conta da humilhação ele tivesse desistido do propósito? Eu e você não estaríamos aqui. Eu e você não podemos desistir das coisas. Às vezes nós somos tentados e temos vontade, mas nós não podemos desistir. Amados, o inimigo vem e amarra uma área da sua vida. Você já viu, queridos, príncipe de Deus amarrado? Ah, igreja. Não estamos podendo mais com isso não. Príncipe de Deus amarrado por demônio? Peraí, está invertido. Quem amarra aqui sou eu. Quem amarra aqui é você. As áreas da sua vida amarrada por demônio, não mais. Não, peraí. Você é o príncipe. Você é a princesa. Você é o filho. Você tem autoridade. Você tem o DNA de Deus, igreja. É você que tem o DNA do Espírito Santo. E ele tem que bater em retirada. E não vai precisar nem gritar, viu? Nem gritar. É usar autoridade. Porque você, como o André ministrou aqui, nós já somos livres, né? Aqui a palavra do Senhor fala em João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós já fomos livres.
Já fomos libertos, somos salvos, nós somos príncipes. Mas a questão é que existe uma luta diária. Amados, nós aqui no momento da palavra, né, como ministro, nós oramos, nós ungimos, nós declaramos. Mas quando você sai, é você e o Espírito Santo. Você precisa, na tua casa, nas questões que envolvem a tua vida, na vida financeira, na vida familiar, sentimental, dá uma voz de comando lá: demônio, você vai soltar essa área da minha vida. Você não vai mais reter nada que é meu, porque eu sou o herdeiro do Senhor, eu sou o príncipe de Deus, e você não vai mais reinar nessa área da minha vida. Sabe, igreja, nós não podemos permitir que venham tripudiar na nossa alma. Nós não podemos permitir que ninguém, viu, venha tripudiar na nossa alma, não. E vem, né, queridos? O que não falta é gente para tripudiar na nossa alma. Por quê? Porque Satanás sabe que é na nossa alma, é aqui onde sangra, lá dentro, onde dói, é que vai te paralisar. Porque no espírito ele não pode tocar, mas na tua alma, como dói. Só a igreja, que eu e você precisamos aprender a ter o controle das nossas emoções. Nós não podemos ser almáticos mais, não dá mais. Nós estamos sendo levados para um lugar de maturidade. Eu não vou ser, não, agora eu estou com raiva, então eu vou agir com a raiva? Não, porque agora eu estou triste, estou abalada, eu vou ficar aqui comendo chocolate na minha cama e não vou sair. Tá, você só vai pegar uns quilos a mais, não vai resolver nada. Queridos, nós não podemos ser controlados pelo aquilo que nós sentimos. Eu não vivo das minhas vontades, você não vive da sua vontade, você vive da palavra de Deus. E na palavra de Deus, amados, não tem lugar para você ficar no lugar que o inimigo quer. Ele quer você nesse lugar, você vai ficar aqui. Ele quer você nesse lugar. Nós podemos até ter alguns abalos, né? E pode até haver alguma situação, mas nós não vamos ficar nesse lugar não, queridos. Esse lugar não é para mim, nem é para você. Amados, nós não fomos chamados para ser derrotados. Nós fomos chamados para ser mais que vencedores. Quando a gente, olha, por muito tempo, igreja, por muito tempo eu ouvia esse jargão, para mim era um jargão. Não, porque nós somos mais que vencedores. Eu olhava e falava, eu acho que só essa pessoa aí que está se achando. Mas não é. O que é a palavra vencedor? É aquele que vence a dor. Entendeu, igreja? É aquele que consegue vencer aquele momento momentâneo da dor. Não, peraí, eu vou para o mar aqui. Vou dar a volta por cima, sacudir a poeira e vou caminhar. Não podemos ficar parados e prostrados, porque é isso que o inimigo quer. Ele quer aquelas áreas, né? Deus te chamou para os melhores lugares, queridos. Porque tudo que acontece de bom para você glorifica o nome dele. Tudo que acontece de bom com você é para glorificar o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz em Mateus 16, 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja. Quem que vai prevalecer contra você? Ninguém. Tem, igreja, não tem. Cada homem, cada mulher aqui foi constituído, recebeu o DNA de Deus, foi totalmente, plenamente habilitado, e nós estamos sendo aperfeiçoados para nós vivermos tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. O que eu não posso, amados, é ficar no lugar medíocre, num lugar medíocre, ali, como se eu não fosse um nada. Eu tenho que fazer valer a pena cada gota do sangue do meu Jesus. Eu tenho que fazer valer a pena cada gota do sangue dele. Fala para o teu irmão, faça valer a pena. Faça valer a pena. Como é que eu vou fazer valer a pena, presbítera? Inclinando o meu coração, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. O que Ele está falando para eu fazer agora? Inclinar o meu coração. Eu vou fazer valer a pena o sangue quando eu obedecer a voz do Espírito Santo.
Ele vai te dar toda a estratégia que você precisa, igreja, para você se mover como aquele que vence a dor. Porque ninguém falou que nós não teríamos problemas. O próprio Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, amados, essa coisa de ser vencedor não é uma coisa assim, ter o melhor carro, a melhor casa. Não que Deus não possa te dar, porque Ele quer te dar. Mas é vencer a circunstância, é estar acima da circunstância. O mar não abriu, vou passar por cima dele. É nesse nível aí. Entendeu, igreja? É nesse nível aí que o Senhor quer te conduzir. Sabe, amados, eu e você, nós fomos chamados para desfrutar do melhor desta terra. Nós fomos chamados para governar. Nós fomos chamados para sermos cabeça e não cauda. Nós fomos chamados para sermos colocados em cima e não embaixo. E eu não falo isso no sentido, presbítera, mas lá no meu serviço eu sou copeira, eu sirvo café. Queridos, eu não estou falando que você precisa ser a diretora da empresa. Mas quando eu falo para você, é você ser o melhor, se mover em excelência em tudo que você faz. Sabe aquela tia do café que ninguém pode ficar sem ela? Cadê a Maria que não está aqui hoje? Sabe, amado, se mover em excelência naquilo que você é e faz. Faça valer a pena o sangue que foi derramado pelo teu casamento, o sangue que foi derramado por todas as áreas da sua vida, porque é isso que Ele tem para melhor. Ele tem o melhor para você, em nome de Jesus. Amém? Louvor. Vamos adorar ao Senhor e nós vamos declarar que nós não seremos abalados de momento nenhum, amados. Que nós não vamos aceitar esse abalo, nós não vamos aceitar a perda, nós não vamos aceitar o roubo de Satanás sobre as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus.